Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, como é bom podermos mais uma vez meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos no livro de 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 24, que diz assim: Mas Davi respondeu: Isso não, eu pagarei o preço justo, não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. Amém, a palavra de Deus. Muitas coisas eu admiro na vida de Davi, né? Davi traz grandes exemplos pra gente quando a gente para ler, para meditar na vida dele, né? A sua coragem, a sua ousadia, a sua fé em Deus, a confiança que ele tinha no Deus que ele servia, a sua intimidade com Deus, porque essa confiança que ele tinha era resultado de um relacionamento que ele tinha com Deus, de experiências que ele teve com Deus. Então ele sabia que o mesmo Deus que já tinha livrado ele de outras situações continuaria livrando ele. Então ele conhecia Deus, ele sabia, ele tinha entendimento do Deus que ele servia e consequentemente ele tinha entendimento de quem ele era diante de Deus, do que era possível que Deus realizasse através da vida dele. Então Davi nos traz assim grandes exemplos, a paciência que ele teve de esperar o tempo certo, da promessa se cumprir. Ele não quis adiantar as coisas, ele não quis pular etapas, né? Ele não quis avançar ali os processos, ele teve a paciência, embora tenha sido ungido desde novinho, ele teve a paciência para assumir o reinado no tempo certo, né? No tempo que Deus realmente estava colocando ele ali. Então ele teve essa paciência. Muitas coisas a gente poderia estar dizendo aqui, grandes lições que Davi nos traz. Mas uma das coisas que mais me impressiona, que mais chama a minha atenção na vida de Davi é o seu coração adorador. É a forma com que ele adorava o Senhor, é a honra que ele prestava ao Senhor, é o desprendimento que ele tinha em honrar, em servir, em agradar a Deus. A gente vê isso, né, se expressando de várias formas na vida de Davi. Quando ele traz, por exemplo, a Arca da Aliança de novo para Israel, e a Bíblia fala que ele ia à frente, adiante, e dançando, e celebrando, e entregando ali a sua adoração de forma tão espontânea, de forma até tão inocente, né? E não se preocupando com o que as outras pessoas estavam pensando, estavam achando disso. Ele queria expressar a sua alegria, ele queria expressar a sua adoração através do seu corpo, né? A sua adoração se expressava dessa forma, a ponto da sua esposa, né, a Mical, olhar e criticar e repudiar aquilo no seu coração, né? Dizendo, isso não é postura de um rei, né? Criticou em seu coração, mas ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que era de coração, ele não estava se importando com isso. Ele queria demonstrar a sua adoração, ele queria louvar, honrar o seu Deus. Ele tinha esse desprendimento, ele tinha esse desejo, né? E isso é algo que chama muito a minha atenção na vida de Davi. O templo, a construção do templo, isso nasceu no coração de Davi, quando ele olhou para o palácio que ele habitava, para a casa que ele tinha, né? E Deus, né? A Arca da Aliança, a presença de Deus, o tabernáculo, a tenda, feita ali de forma tão improvisada, né? E ele falou, como que eu posso morar num palácio e Deus habitar numa tenda? E aí ele desejou construir um templo para que Deus pudesse habitar. E aí foi que Deus falou, não, você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. E aí ele teve o zelo de deixar tudo pronto, né? Ele se certificou que estava tudo pronto, tudo preparado. Ele preparou todo o material, todo o ouro, toda a prata, tudo que fosse necessário para que Salomão pudesse construir o templo para o Senhor. Então ele tinha esse desejo de fazer o seu melhor, ele tinha esse desejo de honrar a Deus, de adorar a Deus, de dar a Deus aquilo que lhe é devido, né? De reconhecer a soberania, a grandeza de Deus. E isso é algo que nós precisamos ter, que nós precisamos cultivar na nossa vida. Nós precisamos resgatar, né, na nossa vida todos os dias essa adoração, essa honra, esse louvor. E essa passagem que eu acabei de ler expressa isso também. Davi falou, né? Davi queria comprar um
uma terra para levantar um altar, para oferecer um holocausto ao Senhor. E o proprietário daquele local, daquele terreno, falou: não, você pode pegar essa terra para você, você pode levantar o seu altar, você pode sacrificar ao Senhor. Afinal de contas, ele era rei, né? Teoricamente, tudo era dele, toda a terra, ele poderia pedir, ele poderia tomar posse, né, de qualquer terra. E o proprietário da terra falou: não, você pode pegar esse terreno para você, você pode levantar o altar, você pode oferecer o holocausto. E aí ele falou: não, eu faço questão de pagar o preço certo, nem desconto eu quero, porque eu quero oferecer a Deus. Eu não vou oferecer a Deus aquilo que é de outra pessoa, eu vou oferecer a Deus aquilo que me custou, aquilo que tem valor, aquilo que eu precisei investir. E é esse o entendimento que a gente precisa ter. Nós precisamos oferecer a Deus algo que nos tem valor, porque isso é sinal de honra. Não porque Deus precisa, não porque Deus necessita de valores, mas é porque é um sinal de honra, é um sinal que a gente está priorizando, é um sinal que a gente está dedicando ao Senhor aquilo que realmente nós precisamos investir, nós precisamos gastar. E eu não falo aqui só de valores monetários, isso também é uma forma também da gente adorar a Deus, da gente priorizar a Deus, da gente honrar, da gente mostrar que Ele é o primeiro na nossa vida, quando nós honramos ao Senhor com as nossas finanças. Mas eu digo de você priorizar o Senhor com o seu tempo, de você priorizar ao Senhor na sua família, no seu serviço, tantas coisas a gente pode priorizar a Deus, a gente pode honrar a Deus, a gente pode expressar a nossa gratidão ao Senhor. E quando nós oferecemos ao Senhor aquilo que nos custa, nós estamos honrando, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida, Deus, o Senhor ocupa um lugar especial na minha vida. Quando nós amamos, quando nós estimamos alguém, a gente quer oferecer sempre o melhor. E eu estou dizendo isso da nossa vida secular, da nossa vida normal, né? Da nossa vida aqui na Terra. Quando nós amamos alguém, nós não queremos dar o melhor, nós não queremos oferecer o melhor, nós não queremos agradar a pessoa. E não é diferente com o nosso Deus. Nós precisamos oferecer a Deus aquilo que é melhor. Muitas vezes a gente deixa para oferecer a Deus aquilo que está sobrando, né? A gente oferece nas finanças aquilo que não vai fazer falta, aquilo que está sobrando. A gente oferece no nosso tempo, às vezes, um tempinho ali, um intervalinho ali de tempo pequeno, aí a gente para e a gente ora e a gente acha que aquilo é suficiente, ou a gente vai fazendo um monte de outras coisas e ouvindo alguma pregação, alguma coisa, amém, nada, não, isso não é um problema. O problema é quando a gente não para adorar a Deus, para estudar a palavra, quando a gente vai fazendo só coisinhas que se encaixam ali na nossa rotina, não coisa que a gente para e que a gente dedica e que a gente oferta e que a gente fala: Deus, esse é para o Senhor, esse tempo é para o Senhor, o tempo que eu vou à igreja é para o Senhor, é para eu fazer o meu melhor. Às vezes durante a semana, às vezes até no domingo a gente não quer parar para ir até a igreja, para adorar o Senhor, para prestar o nosso culto, né? A gente pensa: vou ficar em casa mesmo, hoje tem culto online, né? Então eu vou ficar, Deus vai receber minha adoração. Mas comece a observar na sua vida coisas que você pode honrar ao Senhor, coisas que você deve oferecer ao Senhor o seu melhor, porque Ele é digno do nosso melhor. E esse entendimento só vem quando a gente reconhece quem Ele é, quando a gente reconhece o lugar que Ele ocupa. Então a gente precisa ter esse entendimento, quem é Deus na nossa vida, e sempre oferecer o melhor, e sempre fazer o melhor, porque Ele é digno do nosso melhor. E que o Senhor gere cada dia mais isso no nosso coração, esse desejo ardente de servir, de adorar, de fazer aquilo que nós temos de melhor para o nosso Deus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, falando grandemente, poderosamente no seu coração. Em nome de Jesus.